Opa, gente, continuando aqui, agora as aulas nesse módulo 1. A última aula vocês viram sobre o que você deve procurar num hospital, numa sala de emergência, no hospital de uma forma geral, antes de pegar plantão, seja você enfermeiro ou médico, por conta de tudo o que você pode enfrentar, né? Uma coisa muito interessante, uma vez você tendo aceitado a condição daquele hospital para você pegar o plantão, você é responsável por isso, certo? Por exemplo, cheguei lá, poxa, mas não tinha laringoscópio, não tinha... mas você não checou isso antes? Então, por isso que a aula passada é interessante todo aquele checklist para você fazer. Na verdade, não é nem checklist, é um checklist para você é, pegar o plantão com um mínimo de segurança, né? Saber o que você vai enfrentar, o tipo de, não, aqui é só um postinho, então vai vir só sutura. Tudo bem, tranquilo. Não, aqui não vem, aqui pode ter um monte de estrada, pode ser que chegue coisa, mesmo eu sendo o único médico. Então, são detalhes que são importantes vocês verem e prestarem atenção no momento que você pega o plantão para não ser surpreendido de uma forma negativa, certo? Vamos lá. Então, vamos lá. O que é mais importante? Você vai se preparar, né, para receber os pacientes. Então, óbvio, não que não esteja preparado, já há uma preparação, algo do gênero. Mas uma vez que ocorre o contato, você tem que fazer, você pode adiantar algumas outras coisas aí até que esse paciente chegue para você. Obviamente que nem sempre você é avisado, né? Muitas vezes os pacientes, os familiares, os amigos, eles se desesperam, colocam as pessoas em carros particulares e trazem para o pronto-socorro. Então aí não há como ter aviso algum, né? Simplesmente ele aparece ali e você tem que começar o seu atendimento. Mas a gente está falando dos casos, por exemplo, que você tem um contato prévio, ou do bombeiro, ou do SAMU, ou da concessionária, né? Ou eventualmente até de um outro hospital ou uma outra sala de pronta de estabilização que atendeu primeiro aquele paciente. Então, qual que é as vias mais comuns? É essa aí, telefone fixo, cada vez menos, né? E principalmente celular e rádio. O celular tem um grande problema da nossa telefonia horrorosa no Brasil. Então, muitas vezes você não tem, simplesmente você não tem sinal num determinado local lá. E aí a pessoa tem dificuldade. E o rádio já não há esse problema com o rádio. O rádio raramente dá problema, né? Pode até dar, mas é raro. E é uma coisa que é muito útil e que a gente não vê, não é tão comum. Eu tive o privilégio de trabalhar dessa forma, que é o rádio na sala de emergência. Então a gente tinha ali uma via comum ali com com os bombeiros e com o SAMU também. Então era muito interessante, muito legal isso aí. Mas infelizmente não é tão comum. Uma vez tido esse contato, o que é interessante saber? Primeiro, o número de vítima. Uma coisa é um capotamento de ônibus. Outra coisa é um cara tomar uma facada, né? Um queimado. Outra coisa é que é um galpão em cima de um monte de trabalhador. A preparação muda radicalmente, né? Como vocês vão ver adiante aí. A gravidade. Então, uma coisa é o cara falar também, o cara tá aqui comigo, tá estável, tá consciente, um Glasgow de 15, tá alerta, tá orientado, mas ele pode ter algum problema, pode ser uma hemorragia intraabdominal oculta, mas ainda tá bem. Outra coisa é falar, o cara tomou um tiro no peito e ele tá agonizante. Muda completamente. O nível de complexidade, então assim, o seu hospital você já sabe o que ele recebe ou não. Mas muitas vezes, por estar mais próximo a alguma coisa, chega algum paciente. Então, por exemplo, às vezes um paciente com uma queimadura, que teve uma queimadura de face, por exemplo, e você não é um centro de queimados, você tem que receber esse paciente. E você tem que estabilizá-lo, prepará-lo da melhor forma possível para que você consiga encaminhar para o centro de referência. Então, tudo isso é importante. E as particularidades? Um é o MIST, você vai tomar conhecimento, provavelmente a maioria de vocês não conhece, é uma forma protocolada de passar casos, né? Muito utilizada principalmente pelos paramédicos norte-americanos, mas
Em muitos lugares do mundo utiliza isso. É, e os detalhes, muitas vezes o cara chega e fala assim para você, olha, ele quer passar alguma informação em que o acompanhante está do lado ou a própria vítima está consciente. Ah, esse cara aqui usou entorpecente, ele fez uso de crack, né? E ele quer falar isso, então muitas vezes ele faz um contato via telefônica, celular, ou no rádio ele sai, né, de perto do paciente, se for possível, e conta esses detalhes. Muitas uma vez um detalhe, o cara entrou em contato comigo, o colega, e eu estava lá no hospital, ele falou, olha, não se preocupe, não precisa preparar nada, estou levando um cara aí, mas ele está morto. Eu trouxe porque eu estava numa região, que era uma região que tem problemas de violência interpessoal e tráfico de drogas, e o cara fazia parte de uma gangue lá. Então ele achou melhor levar o paciente mesmo morto, que não é algo que o serviço pré-hospitalar faz, né? Mas ali a gente entende que era uma situação em que não havia muita circunstância e muita alternativa, certo? Então isso é uma outra coisa. O MIST, o que é o MIST? Então, o MIST é uma forma protocolada de falar, passar um caso. Então, o M é de mecanismo, ou seja, o mecanismo e o tempo de trauma. Então, por exemplo, o cara chega lá e ele vai passar assim para você, ó, colisão frontal, carro versus carreta a 30 minutos. Esse é o M, entendeu? Esse é um exemplo de M. Injuries, que são as lesões, né? Então, assim, o paciente está com uma lesão evidente, assim, assado, ele vai falar a principal lesão que aquele cara está tendo ali, a impressão diagnóstica mais exuberante ali. O detalhamento vem nos sinais e sintomas, né? Os signs e symptoms que a gente fala, em que ali sim o cara vai falar o AE. Então ele vai falar via aérea pérvia com colar, murmúrio vesicular bilateral, diminuído em tal lugar, estável, ou chocado, PA tal, frequência tal, Glasgow tal, né, Glasgow 11 no local, durante a transferência, a hora que a gente chegou aqui, eu refiz o Glasgow dele diminuiu para 9. Se ele quiser detalhar mais, ele fala, ó, perdeu um ponto.
O preparo de equipamentos, então, já tem que estar preparado, óbvio, mas o monitor tem que estar tudo conectado, passa o gelzinho, já deixa tudo na mão, né? O ventilador, é interessante você já deixar os parâmetros ali, você vai saber mais ou menos, né, o peso, se é criança, se é adulto, o peso, então já deixa mais ou menos preparado para o cara chegar, você só conectar. E o desfibrilador, que é algo que não tem preparação, chegou, você põe a carga, se você julgar que é pertinente naquele caso, certo? Uma outra coisa interessante e importante no trauma, o preparo de caixas e materiais para procedimento. Então, por exemplo, o cara chega lá e fala assim, ó, vai estar chegando aí, eu já drenei, eu fiz uma toracocentese, o SAMU fala, e ó, vai precisar drenar o tórax, tem um pneumotórax hipertensivo. Você já deixa a caixa de drenagem de tórax prontinha. Tem que chegar, você já tem que estar se escovando, já com o capote, tudo certinho, para você poder fazer isso aí no paciente, certo? Ou deixa tudo preparadinho, examinou, tá tudo pronto, aí você se escova e faz o que tem que fazer. A sequência rápida, tá tudo ali, entendeu? Caixa de crico, tem um trauma de face horroroso, o cara do SAMU tentou entubar, não conseguiu, ou às vezes o enfermeiro estava sozinho, foi lá e ele tentou passar uma máscara laríngea, não deu certo, ou um IDEL, que vocês vão ver que é um equipamento fantástico, a gente vai apresentar para vocês lá. Talvez você tenha que fazer uma crico, então deixa a caixa de crico preparada para você poder fazer. Então essas coisas você tem que pensar. Se você não pensar, a hora que você pedir não vai estar pronto, entendeu? Então essa é a ideia que a gente está falando para você. Então alguns avisos importantes também. Então, por exemplo, o cara chega e fala assim, ó, tomou um tiro na barriga e está chocado. Esse cara vai precisar operar. Você já tem essa informação. Então avise o centro cirúrgico. Avise e preencha os papéis do banco de sangue. Se você julgar necessário, a hora que o cara chegar, dê o negativo. Ou seja, o cara está chocado, completamente chocado, o cara está exsanguinado. Se você não passar sangue, né, concentrado de hemácia, para o cara, ele já vem com Ringer, muitas vezes. Esse cara vai morrer. Avise os especialistas. Por exemplo, o cara fala, ó, o cara caiu, ou o cara tomou um tiro exclusivamente na cabeça. Óbvio que o neurocirurgião tem que estar sabendo que vai chegar a isso. Porque ele pode estar entrando numa cirurgia, por exemplo. O ortopedista, ele pode estar entrando numa cirurgia e você pode estar com uma fratura em livro aberto de bacia, que é a única real emergência ortopédica que pode matar o cara na hora, entendeu? Né, você sabe de choque hipovolêmico. Então, tudo isso, avise o setor de imagem. Às vezes ele está colocando uma pessoa que tem uma dificuldade de ser removida numa tomografia, por exemplo, né? Se você está num hospital top, num hospital que tem radiologia intervencionista, arteriografia, isso aí, avise o pessoal da radiologia intervencionista. Às vezes você tem que embolizar, né? A própria lesão de bacia, ela é embolizável muitas vezes. Você pode salvar uma pessoa assim. Então é algo que a radiologia intervencionista. Continue se comunicando com o pré-hospitalar se ele estiver muito longe, né? Muitas vezes é longe. Então continue. E se você está num lugar realmente também que seja um trauma center, alguma coisa, o L ponto, né? Que é sempre um local de chegada para esses traumas muito graves. Então não se esqueçam de fazer esses avisos. Olha quanta coisa, gente. O paciente nem chegou. Imagina só, hein? O paciente nem chegou. Imagina a hora que ele chegar. Então, é dinâmico. Então, você tem que estar pensando em tudo isso aí. Você, enfermeiro, você, médico, você é o cara lá da sala de emergência. Então, você tem que fazer isso. E uma última pergunta. E se não for só um? Como que eu vou me preparar, cara, se não for só um? Se não for só um, a gente vai falar na próxima aula, porque essa aula aqui já está ficando muito longa.